Começando mais um São Paulo da Depressão. Cara, falar pra vocês, chimarrão é muito gostoso, mas chimarrão solta muito o estômago, né? Eu tomava muito café antes, e o café já não tava mais fazendo efeito no estômago. Mas isso aqui é uma bomba, cara. Isso aqui você toma, solta tudo. Solta tudo, é impressionante. Bom, rapaziada, vamos falar aqui dos últimos 3 jogos, né? E as expectativas para o seguinte da temporada. Eu vou abrir primeiro falando das últimas notícias que aconteceram essa semana, que foi a lesão do André Silva, né? O André Silva ele machucou, ele vai ficar fora o restante da temporada. Até o momento não há expectativa de nenhum nome, né? Assim, falaram de o São Paulo pode trazer ciclano, São Paulo pode trazer fulano, mas até agora nada concreto, foi só piadinha na internet e afins. Tipo, tinha uns caras falando que ia trazer o Jimmy Vardy, né? Enfim. Mas o André Silva teve uma lesão, cadê, ó? No ligamento cruzado posterior, que é associado a um estiramento do ligamento cruzado anterior. Profissionais da medicina, por favor, me expliquem, não sei o que significa, mas é uma lesão no joelho. E é muito curioso, porque o Caleri também teve uma lesão no joelho, o Rian Francisco também tá fora, só que a lesão dele é diferente. Vamos averiguar aqui, eu não pensei, agora que eu lembrei da lesão do Rian Francisco. Lesão Rian Francisco, que foi uma lesão no treino, acho que foi no calcanhar, se não falha a memória. Rian Francisco de São Paulo passa por cirurgia no joelho também. Então foram 3 atacantes do... Não. Isso, não é. Rian Francisco de São Paulo passa por cirurgia no joelho e recebe visita de Caleri no hospital. Eu lembro que também era uma lesão que ele sofreu no treino, ele também ia ficar fora o restante da temporada. Essa parada também é assim. Então é muito azar pro São Paulo. Mas a gente já tem o Tapia, o Dineno e o Luciano. Então assim, eu não iria no mercado atrás de outro cara, não. Se por alguma aventura mais alguém dos atacantes principais se machucar, eu traria alguém da base, só pra tapar o buraco. Não temos dinheiro, vai ficar pagando um salário alto pra cara aí que não consegue nem chutar uma bola, enfim. E também teve a notícia do transfer ban essa semana. O São Paulo sofreu um transfer ban que vai ficar manchado aí na história do São Paulo. Eu vi, aparentemente foi o primeiro transfer ban que o São Paulo sofreu. E foi na gestão do magnífico Júlio Casares, um baita do presidente, que deu uma entrevista essa semana para a Arquibancada Tricolor, que pra mim junto com o Barolo, assim, né? Em que o Barolo é focado mais em falar a opinião dele. Mas a Arquibancada Tricolor é realmente um canal do São Paulo, eles falam de torcedores do São Paulo, etc., jornalismo do São Paulo, fora da grande mídia, né? E eles são, assim, bizarros de bom, né? O Gabriel Sage, eu falo com o Fernando fala que é o Fabrício Romano do São Paulo. E eles, eu não sei, juro pra você, eu fiquei surpreso que o Júlio Casares deu uma entrevista por Arquibancada Tricolor, por causa que eles falam as perguntas que o Casares não quer responder. E na entrevista, o Gabriel Sá realmente falou o que o Júlio Casares não gosta de responder, só que como ótimo encantador de cobras e político que ele foi muito bem na entrevista, né? No sentido pró dele, né? Encheu a abobrinha e falou linguiça. Incrível como a galera que critica ele fica na cabeça dele, né? Tipo, ele é muito mascaradinho, muito diva. Teve umas perguntas que o Gabriel Sá falou, e ele respondeu, tipo, criticando, meio que se defendendo sobre sobre as críticas que o pessoal fala dele. Só que ele se defendeu meio, na minha opinião, muito político, assim. Depois vocês dão uma olhada na entrevista. Eu vou deixar o link na descrição, se eu lembrar. Júlio Casares sendo Júlio Casares. Mas enfim, voltando ao transfer ban, foi sobre uma parcela não paga do São Paulo pro Cerro Porteño pelo Bobadilla. O São Paulo disse que no mesmo dia iria pagar, disse que pagou e o transfer ban já foi absolvido, né? Já não temos mais. Vamos lá, eu vou abrir falando do jogo contra o Sport. O jogo do Sport eu assisti só um pouco dele, por causa que ele passou no Premiere, não tem Premiere. Aí o que eu consegui assistir, tipo, eu vi no Tampa da Bola, Futimax da vida. Teve um lance bizarro da falha do Young, que eu vi aquele lance e eu fiquei tipo... Não é possível que isso tá acontecendo com a gente, sabe? Que a gente sofreu tanto com... também tem o Jadrei que foi emprestado, né? Enfim, não é possível, cara, que o Young teve a pachoca de fazer aquilo. Porque quem viu o lance, ele tinha 2 lados pra tocar. Tinha um muito fácil, tinha um que tava mais ou menos fácil e tinha um mais difícil. Ele tocou no mais difícil e fez cagada. Mas eu não vou martirizar o Young por isso, né? Porém, pelo amor de Deus, cara, você recebe a chance dessa e faz essa cagada.
Aí depois ele fez um lance lá, ele deu um drible num atacante ali, todo mundo, uau, assim, tipo, se redimiu, pá. Enfim, nesse jogo também foi sofrido, porque a dupla de ataque foi o Tapia e o Dinheiro. Vou falar assim, sendo bem sincero, o Tapia é o meu novo Chaves, né? Que eu não sei se vocês lembram do Chaves, né? Jogou lá no São Paulo em 2016, 17, por aí. Eu gostava muito do Chaves. O Chaves fez bastante gol no São Paulo. Acho que ele tem 30 e poucos jogos, ele tem quase 20 gols, uma coisa assim. E ver o Tapia e o Dineno jogar de dupla me deu saudade do André Silva. Assim, sabe? Era doloroso. O Dineno, ele fez tudo certo no lance, conseguiu errar. E o Tapia, pra variar, deu uma de fominha como ele é. Mas a parte do Tapia ser fominha, acho que é o porquê eu gosto dele. Tá? Aí depois o André Silva entrou no segundo tempo, o São Paulo fez mudanças, porque o São Paulo foi pro segundo tempo perdendo de 2-0. Porque o Sport aproveitou muito assim, o Sport é um time muito limitado. Então eles se limitam muito ao chuveirinho na área. E o São Paulo estava dando muita liberdade pro Sport poder cruzar na área. Então o Sport levou muito perigo no primeiro tempo, só levantando bola na área. Tanto que resultou em um gol. Né? Então o Sport foi pro 2-0 no segundo tempo, o Crespo já fez a mudança. Porque, para quem não se lembra, o São Paulo estava com um time misto contra o Sport, porque a gente ia jogar contra o Atlético Nacional na mesma semana. Então, o empate foi bom na questão do, putz, empatamos, tal, com o time misto, beleza. Mas na parte de bola jogada contra o Lanterna, pô, a gente cedeu 2 pontos de 6 pro Sport, que é o Lanterna do brasileiro inteiro. Tem essa coisa, essa parte chata, né? Tem um lado positivo, né, que foi o empate com o time misto, mas teve um lado negativo, que o time se entregou muito e jogou mal. Que foi o jogo também que teve o Crespo fez as substituições, né, pro time ir mais ofensivo e buscar o empate. E foi o jogo que Cotia resolveu. Foi um gol do Lucas com assistência do Henrique. O Henrique, pra mim, que é bizonho, é bizarro como o Henrique é bom, cara. Assim, eu acho que falta um toque nele. Tipo, só alguém pegar ele no treino ali e focar um pouquinho pra ele tomar uma decisão melhor nos lances. Mas ele, assim como o Luca, que eu gosto muito do Luca também, ele tá, cara, pouco se fudendo. Ele pega a bola e corre, dribla, é bagunça. Eu gosto mais do Luca do que do Henrique. Eu acho que o Luca, ele toma a decisão a decisão final um pouquinho melhor que o Henrique, na minha opinião. O Luca tem uma tomada de decisão final um pouquinho melhor. E, enfim. Aí teve o gol do Lucas Carequinha no escanteio, com o cruzamento do Henrique. E o gol do Mike, que assim, no finalzinho que deu o empate pro São Paulo. O que aconteceu de tudo? O Tapia arrancou pela esquerda, até a linha de fundo, levantou na área, bola na trave, bola voltou, chutou, zagueiro tirou, aí depois o Mike encheu o pé, o goleiro ainda conseguiu pegar, mas a bola entrou. Então, assim, foi um gol de realmente, mano, sofrido. E acho que esse foi ele foi o gol do Lucas depois da volta da lesão, né? Da lesão após o Super Mundial. Enfim. Aí teve agora Aí depois teve o São Paulo e Atlético Nacional aqui no Morumbi, né? Vamos ver aqui, só aqui a classificação do Brasileirão, tá? Tivemos o São Paulo pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional. Eu assisti o jogo com o Tadeu e com o Igor, né? Quem viu o último Fala Vasquinho, a gente tava assistindo o jogo na hora que o Tadeu tava gravando. Cara, eu fico muito... Como posso explicar? A galera ficou muito emocionada naquele jogo, né? O pessoal, assim, tinha gente chorando, teve gente que teve ataque cardíaco. Literalmente, tem um cara aqui, um torcedor que infelizmente teve um ataque cardíaco e acabou falecendo. Mas todo mundo tava, assim, super emocionado, tenso, chorando, se tremendo. E eu não fiquei assim no jogo, vou ser bem sincero. Eu tava, obviamente, tenso, né? Porque é um jogo de Libertadores, jogo de volta de uma oitava de final. Porém, eu não tava sentindo esse nervosismo todo do pessoal. Tá todo mundo sentindo. Eu fiquei bem calmo durante o jogo. Porque o que me acalmou muito, né? Até os 15 minutos eu tava tenso. Aí o Dré fez o gol. Aquele gol que pra mim, o gol, cara, o André Silva naquele jogo, ele jogou muito bem, tá? O André Silva foi um dos melhores em campo naquele jogo. E o gol é dele, tá? O gol é dele, assim, bizarro. Os pivôs que ele não fez o ano inteiro, as paredes que ele não fez o ano inteiro, ele fez mal, ele fez naquele jogo. O cara lá, mano, arrebentando, ele comendo ele por trás ali, o André Silva segurando a parede sem fazer falta e fez o gol de cabeça, perfeito. Assim, me tranquilizou pro resto do jogo inteiro. Aí teve lá o pênalti, né, que o Enzo fez, um pênalti, assim, erradíssimo, falha dele.
O Enzo tem essas afobações de às vezes cometer erros em momentos não cruciais, mas ele sempre faz uma cagadinha a cada 2, 3 jogos, assim, mas enfim, né? Bom sou eu, né? Entendeu? E aí, cara, eu falo pra você, é difícil pra mim falar desse jogo, porque eu acho que eu não. A opinião de todo mundo é muito contrária à minha. Eu fiquei bem tranquilo durante o jogo inteiro. Eu gostei do posicionamento do São Paulo. O que me irritou foi que o São Paulo tentou administrar o jogo e não conseguiu. Aí acabou sofrendo, não sei o que, pipipi, popopó. Rafael deitou nos pênaltis. Sim, Rafael pegou 2 pênaltis em 2 jogos, né? Que mais? Eu senti o Lucas meio acanhado nesse jogo das oitavas contra o Atlético Nacional. Eu senti que ele, não é que ele jogou com medo, mas ele parecia que tava com medo de se machucar. Então ele tava muito acanhado. Ele não tava partindo pra cima, ele não tava conseguindo fazer o que ele gosta de fazer. Isso me incomodou bastante durante o jogo. Que mais? O Henrique entrou também nesse jogo. O Henrique botou um fogo lá no final. Cara, quase saiu 2 gols quando o Henrique entrou. O Henrique pegou, porque também teve a expulsão do cara do Atlético Nacional, né? Aparentemente ele xingou o Ferrarese, tomou o segundo amarelo e foi expulso. Eu achei o cartão exagerado, porém, foda-se, roubamos mesmo, é nós que é São Paulo. E que eu falo, uma hora você vai ser roubado, outra hora vão te roubar. E foi uma vingança, porque 2016 lá, mano, roubaram nós. Eu tive minha vingança contra o Atlético Nacional. Tive minha vingança, entendeu? Eu tô feliz. O pequeno Takashinho gordinho de 15 anos teve sua vingança. Eu tive minha vingança. Então roubamos os caras mesmo e fomos pra cima e ganhamos. O Henrique entrou muito bem. Ele botou fogo no jogo. Aí teve também um negócio, né, que o PSV fez uma oferta pelo Henrique há uns meses atrás, e o Júlio Casares recusou, que não sei o quê, porque aí ele veio na entrevista do Arquibancada Tricolor falar, não, que nós seguramos o Henrique, veja bem. Eu fico puto quando ele fala veja bem. Veja bem, né, nós aqui da diretoria do São Paulo, seguramos o Henrique porque sabemos que fulano ia sair. Não sabia porra nenhuma. Esse cara é burro pra caralho. Ele tem sorte de vir e mexe, aparecer um moleque em Cotia e salvar o emprego dele. Vai se fuder. O Marcos Antônio e o Bobadilla, assim, jogaram muito bem no meio de campo de São Paulo. Fiquei feliz nesse jogo também. E tivemos o meu herói também. Como eu gosto do Cedric, cara. Como eu gosto do Cedric. Quando o Cedric pegou a bola pra bater o último pênalti, eu queria que o Sabino batesse o último pênalti, tá? Pro Sabino que treina pênalti, que não sei o que, porque ele errou contra o Atlético Paranaense. Fala assim, imagina o Sabino tendo sua comeback, né? Sua grande reviravolta, ele bate o último pênalti, classifica o São Paulo para as quartas de final. Isso é muito legal. Mas aí quando o Cedric pegou a bola, eu falei, mano, ali eu fiquei eufórico. Eu falei assim, já pode entregar a taça da Libertadores, que o Cedric vai bater esse pênalti abençoado. Quando o Cedric bateu o pênalti, eu fiquei tão feliz, mas fiquei tão feliz. Eu gosto demais do Cedric. Foi o grande herói improvável. E nesse jogo, assim, mostra um pouco, acho que a falha de tentar administrar o jogo de São Paulo, ó. São Paulo teve 54% de posse de bola contra 46%, só que o São Paulo finalizou 19, 7 no gol, contra 10 deles, 4 no gol. O São Paulo fez 14 faltas, né? Contra 5, teve 3 amarelos para cada lado. São Paulo não administrou bem o jogo, tá? Isso que me incomodou um pouquinho. Bom, agora a gente pega a LDU, né? Nas quartas de final, mas eu já vou entrar nesse assunto. Vamos lá. Teve agora o São Paulo e Galo. Onde é que eu anotei? Ah, tá aqui. Teve o São Paulo e Galo. São Paulo e Galo, eu acho que foi um dos jogos mais tranquilos do São Paulo, tá? Eu digo assim, tranquilo que fazia tempo que a gente não via um jogo sem graça, onde o São Paulo ganhava tranquilamente, sem a gente passar algum perrengue, algum nervoso. São Paulo pegou o Galo. Mas era o Galo com o time misto. O São Paulo também tá com 50 desfalcado. O Marcos Antônio saiu de campo machucado. Então, assim, São Paulo tem desfalque desde janeiro de 2025. Isso não é desculpa. Então, assim, tá todo mundo fudido de lesionado. Cara, não tem esse negócio de, o São Paulo ganhando o Galo misto. Cara, tá todo mundo com o time misto já nessa etapa do final do ano. Tá todo mundo com o time ferrado, bichado. Então, assim, foi um jogo sem graça. E aquele jogo sem graça que o São Paulo ganha. Onde você fica feliz porque você não passou nervoso, reclamando do jogo inteiro. Foi um jogo de igual para igual, os dois times jogaram de igual para igual. O São Paulo foi superior no sentido de completar uma jogada, tanto que nós ganhamos de 2-0. Então, assim, e foi um jogo tão, assim, relativamente sem graça, ao ponto de saber o que vai acontecer. Foi um jogo que o São Paulo e o Galo jogaram de igual para igual, o Galo atacava, o São Paulo atacava. Só que o Galo estava sempre errando no final, né, na hora de concluir as jogadas.
Caio Paulista jogou super mal, a galera xingou muito ele. Eu gostei, não ironicamente, da parte... É que assim, eu sou meio fã do Igor Gomes. Eu gosto dele. Eu acho que o Igor Gomes, ele sabe fazer duas coisas muito bem e o resto muito mal. Então tem que saber usar o Igor Gomes, na minha opinião. Então, e a galera também achou que o Igor Gomes ia ser o Kaká, né? Então aí por isso que a galera também pega muito no pé dele. Enfim. Então foi um jogo bem administrado. Assim, São Paulo jogou tranquilo, o Galo atacou, o São Paulo atacou. Aí teve o gol do Pablo Maia de centroavante, que ele pega assim, puxa, corta e pega com a direita, e ele faz o movimento do corpo como se ele fosse chutar a esquerda do Everson. E, tipo, fazendo com que a bola abrisse, né? Aí o Everson já tava meio posicionado, só que ele bateu no contrapé dele, bem no cantinho do pé direito dele. Então na hora que ele foi tentar pegar a bola, ele não conseguiu alcançar. Então foi uma bola bem no cantinho, foi um puta de um golaço. Pablo Maia, que está de contrato renovado até 2029. Irônico, né? Porque ele também usa a camisa 29. E 29 é o número que eu mais gosto de pôr em camisa de futebol. As coincidências não param. Cadê? Eu acho que até a minha capinha do São Paulo... Não, não é essa aqui. Pô, cara, cadê minha capinha do São Paulo? Eu perdi. Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Takashi 29. São grandes coincidências desse mundo aí. E teve o gol do Tapia com... Esse gol é maravilhoso, tá? Foi um passo de calcanhar do Luciano para o Cedric. Cedric que foi, acertou um cruzamento e o Tapia deu um peixinho, brother. E sabe o que é o pior? Eu estava dormindo. Porque eu tava lá assistindo o jogo, lá pros 15 do segundo tempo eu tirei um cochilão. Porque eu tava virado da balada naquele dia inteiro, fui jogar bola, almocei, fui pra casa da minha namorada, cheguei em casa pra ver o jogo. Então eu tava assim, viradaço. Então, mano, quando bateu ali 10 do segundo tempo, eu fechei meu olho. Quando eu acordei, 2-0, gol do Tapia. Eu falei, tá porra. Mas enfim, foi um jogo que eu gostei nesse sentido, né? Foi tão chato que foi bom. Bom, agora vamos ver os próximos jogos de São Paulo. Agora a gente pega o Cruzeiro pelo Brasileirão. Sábado agora, dia 30/8, às 21 horas, transmissão pelo Sport TV Premier lá no Mineirão. O São Paulo está atualmente na sétima posição, com 32 pontos. Acima de nós temos o Mirassol Botafogo, também com 32 pontos, tá? Só que tem o pulo do gato, né? Botafogo e Mirassol tem rodada de atraso. Ambos têm 19 jogos. São Paulo tem 21 jogos. Então, assim, são 2 rodadas a mais com os caras, né? Não, em tese são 3, né? Porque eles têm que... Ah, não, tá certo, desculpa, viajei. Então, assim, né? Vamos rezar aí vai que o Botafogo o Mirassol... vamos torcer pro Mirassol e o Botafogo perderem, empatar, né? Porque o Botafogo mesmo, a gente pega o Botafogo antes do jogo contra a LDU. Então, pegamos agora o Cruzeiro no sábado, aí tem a pausa pra data FIFA. Aí dia 14/9 volta da data FIFA, é um domingo às 5h30, pega o Botafogo pelo Brasileirão. A transmissão ainda não foi divulgada. Então assim, se o Botafogo perder agora nessa rodada, a gente tem uma chancezinha, ou até de empatar mesmo, ou se o Botafogo empatar, de na próxima rodada, depois do Cruzeiro, passar o Botafogo. Aí depois do Botafogo a gente pega a LDU já, né, no dia 18, 4 dias depois. Então bem provável também que a gente fale com um time misto contra o Botafogo. A gente pega ele deu para as quartas de final da Libertadores, quinta-feira às 18 horas. Quinta-feira, dia 18/9, às 19h30, estádio Rodrigo Paz Delgado, capacidade de 55.104. Não, capacidade de 55.104 mil pessoas, transmissão não foi divulgada. Deve ser ESPN ou Paramount Plus também, talvez Globo, quem sabe, tá? Rapaziada, por hoje é só. Tá? Fiz um pacotinho aí, porque fazia tempo que eu não gravava, tava com preguiça, não vou mentir. O Manchester United joga hoje, então eu pretendo ter vídeo amanhã do Manchester United também. Tá bom? Muito obrigado aí, rapaziada. Tamo junto. Gosto muito de fazer vídeo pra vocês aí. Vamos São Paulo.